Matheus. Vamos esperar que dê tudo certo, né? Se mantiverem a gente junto aí, Vamos. vamos fazer a matemática financeira junto, né? Uhum. Espero que a gente consiga manter na mesma turma. Tomara. Certo, valeu, Matheus. Muito bem, gente. Vamos começar então o nosso conteúdo da aula 8, Teoria das Restrições. Esse conteúdo é o último, né? A gente já está, então, na aula 8 da apostila, né? Que vai da aula 1 até a aula 8. Na semana que vem, na terça-feira, tem uma revisão. Vai fazer a revisão de todos esses conteúdos. Claro, com vistas a nos preparar também para a prova, que vai acontecer na quinta-feira. Tá? Então, na semana que vem, tem a revisão na terça e a prova de vocês lá no Moodle, né? Na quinta-feira. Tá? Para nos ajudar a relembrar desses elementos do processo avaliativo, sempre no início de cada aula eu falo do nosso calendário, tá? Justamente para a gente estar sempre, né, em dia com isso, né, não se perder na memória dos nossos compromissos, então cada aula eu relembro. Lá na primeira semana, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, e nós tivemos a atividade avaliativa 1 no Moodle para fazer, tá? Valendo um ponto. Lá dentro da semana 1, dentro da disciplina de produção de materiais no Moodle. Prazo no guia do aluno, conforme a gente conversou lá no contato pedagógico no primeiro dia de aula. Né? Na segunda semana, 27 do 4, 29 do 4, tivemos aula 3 e 4. A atividade avaliativa 2 no Moodle para vocês fazerem, um ponto. Dentro da semana 2, né, lá dentro da disciplina de produção de materiais. Prazo também, igualmente, né, no guia do aluno. Semana 3, aula 5 e 6, dia 4 do 5 e 6 do 5. Em relação à semana 3, lá dentro do Moodle, né, dentro da semana 3, a avaliativa 3 para vocês fazerem, também valendo um ponto. Prazo dela, conforme guia do aluno, né, tem lá a data e o horário que encerra. Né. Essa semana, na terça-feira, a gente teve aula 7. No dia de hoje, então, a gente está tendo a aula 8, correspondente a essa semana 4. Vocês têm atividade avaliativa 4 para fazer no Moodle, vale um ponto. Tem lá o horário e o dia que encerra ela no guia do aluno. Tem que fazer sempre dentro desses prazos, né? Porque depois que encerra os prazos, lá o sistema fecha e vocês não têm mais acesso, né? Então, muita atenção em relação aos prazos. Esses prazos foram tratados, trabalhados, informados. Lá no dia do contato pedagógico, o primeiro dia de aula, está lá gravadinho, né? No vídeo do contato pedagógico. E no início de cada uma das aulas, todas as vezes no início, eu mostrei o calendário, informei, avisei, né, e pedi que vocês fizessem no prazo, tá? Muito embora tudo isso tenha sido dito, algumas pessoas perderam a primeira, né, perderam a segunda, mas a minha parte eu fiz, né? Tentei avisar, informar, deixar sempre em todas as aulas muito bem claro que tinha que fazer, e alguns acabaram perdendo, deixaram passar. Foram poucos, né? Aí uns 3, 2% da turma, então mais de 97% aí da turma fez no prazo, né? Está em dia por enquanto. Eric levantou a mão, pode falar, Eric. Professor, eu faltei as últimas aulas, daí eu mandei pro senhor o comprovante, eu só não consegui fazer a atividade 3. Tem alguma possibilidade de eu conseguir fazer? As atividades elas não têm prazo em relação ao dia da aula. Ela está lá, abre uma data e tem lá uma semana, duas para fazer. Então não tem relação com ter tido presença na aula ou não. A atividade Não, sim, avaliativa, sim, tá? senhor. É que eu Agora os pensei que eu ia. exercícios de aula, sim, os exercícios de aula, aí tu pode fazer posteriormente a aula, Sim, tá? senhor. É que eu pensei que eu ia ser liberado antes da atividade, porque eu fiquei 2 semanas no quartel, até que eu voltei a aula, mandei pro senhor o comprovante. Certo. Não, os Daí exercícios eu. estão lá, os exercícios estão ali no Classroom, né? Tu diz os exercícios da aula passada, da semana passada. Não, no caso a atividade 3 que fechou ontem, acho. Ontem. Certo. Me manda um e-mail em cima daquele dos teus comprovantes ali, registrando, ó, não consegui fazer em função do quartel, que aí eu consigo Sim, senhor. justificar lá para ti. Eu tinha feito no papel, né? De faltava só fazer Passar para o no. computador.
É, passar pro computador, só que daí eu fiquei no quartel, porque a gente teve umas atividades lá, a gente não tinha muito contato com o telefone. Tá. Então me confirma no teu e-mail ali dos comprovantes, Tá bom. tá? E Obrigado, faz senhor. os exercícios da semana 3, Sim, porque aí eu senhor. consigo bater essa tua informação lá do e-mail, né, que tu estava no quartel, com a realização dos exercícios. E eu vou tentar fazer, então, uma avaliação pelos exercícios que tu fez, porque a avaliativa ela não abre mais, depois que ela Tá bom. fecha, né? Eu Ela não... vou fazer depois da aula. Isso. E aí os exercícios da semana Atividades. 3, que são os da aula do dia 4 do 5 e 6 do 5, tu faz todos eles, e aí eu vou considerar em função dessa situação, tá? Tá bom, obrigado. Certo? Obrigado. Trabalho disciplinar, gente, é um outro ponto importante da nossa disciplina com relação a N1, porque ele vale 6 pontos, né? É mais da metade da nota da N1, né? 60% da nota da N1. O trabalho, ele tem o prazo para entregar, já combinado lá desde o primeiro dia, né? Até o dia 15 do 5, para fazer a entrega dele, né? Então, até sábado dá para fazer a entrega. Qualquer dia, né? Inclusive o dia 15 do 5, pode ser feita essa entrega. Nós combinamos os detalhes do trabalho, né? Eu abri ali o arquivo no vídeo do contato pedagógico, mostrei para ele onde ele está ali para vocês no Classroom, né? É ali que vocês devem fazer e fazer a entrega de vocês, tá? É dentro do Classroom, né? Não é por qualquer outro meio, né? É no Classroom para fazer a entrega. Eu recebo o trabalho, eu abro o arquivo que vocês entregaram no Classroom, confiro todo o desenvolvimento, registro a nota ali e clico em devolver. Aí, quando vocês receberem, né, a mensagem que o trabalho de vocês foi devolvido, né, vai significar que eu já olhei o trabalho e vocês têm uma nota ali com relação ao trabalho. Então, é dentro do Classroom que vocês entregam e é dentro do Classroom que vocês recebem um retorno, né. Então, dia 15 é a data limite da entrega, provavelmente no domingo, né, dia 16, é o dia que eu vou abrir todos os trabalhos, olhar, atribuir nota e fazer as devoluções para vocês. Entre domingo e segunda-feira, vocês devem estar recebendo o retorno com a correção, tá? Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Tu já respondeu. Certo, muito obrigado. Dia 18 do 5, semana que vem, então, terça-feira, acontece a nossa revisão, tá? Essa revisão final. Em 2 momentos, assim como todas as aulas, primeira parte conteúdo, então vai ser uma primeira parte conteúdo de revisão, e a segunda parte exercícios. No caso do dia da revisão, vai ser os exercícios de revisão, tá? Isso para nos preparar lá para o dia 20 do 5, a gente tá, né, fazer um estudo de revisão aí para nos preparar para a prova, né? Então, nesse dia 20 do 5, não tem aula online, não tem conexão online, ocorre somente apenas a prova. Às 19 horas, vocês vão acessar o Classroom, vai estar ali as instruções para a prova e o código dela. Vocês, obviamente, vão ler as instruções, vão copiar o código, aí vão lá no Moodle, vão abrir o Moodle de vocês, vão entrar na disciplina de produção e materiais, ali abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá a avaliativa final. Vocês vão clicar nela e vão inserir o código. Com o código inserido, vai abrir então a prova para vocês. São 10 questões objetivas, com o conteúdo da nossa disciplina, né? Tanto questões teóricas, quanto aquelas questões de cálculo que a gente viu, né, que podem acontecer e podem aparecer na prova para vocês, tá? A média final, N1 mais N2, divididos por 2. Então, a nota da N1, os 4 pontos avaliativas, mais os 6 do trabalho, é a nota da N1. Espero que todo mundo fique com 10. A N2, a nossa prova, também espero que todo mundo fique com 10. Somadas as duas notas, dá 20. Divide por 2, 10. Média final, 10, que é o meu desejo para todos vocês também. Mas pode ser que aconteça a gente ficar com uma nota menor. E a média mínima para aprovação é 6. Então, até 6 de média final. Tá? Ok. Abaixo de 6, tem a prova de substituição. Então, ficou abaixo do 6, vai fazer a prova de substituição lá no Moodle, igualmente, né, dentro da disciplina de produção e materiais, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da avaliativa final, vai aparecer para quem ficou abaixo da média, só para quem ficar abaixo da média 6,
a prova de substituição, tá? 5/6, vai acessar lá, clicar na prova de substituição, essa não tem código, né? Vai abrir as 10 questões, vocês vão fazer as 10 questões, ao final, salvar e enviar, ela já vai dar a nota de vocês na substituição. Qual a nota que é substituída com a prova de substituição? A menor nota, né? Entre a N1 e a N2. Se a menor nota foi da N2, vai substituir a nota que vocês tinham ficado na N2. Com o objetivo, é claro, né? De, com essa nota da substituição, atingir a média, tá? Vitória levantou a mão, pode falar, Vitória. Professor, eu quero saber se a prova vai ter tempo, porque a última prova que eu fiz no Moodle tinha tempo. Sempre tem, todas as provas têm tempo. Não só essa última que tu fez, né? Mas qualquer prova do EAD, todas elas têm tempo, tá? Todas as disciplinas, Não, sim, é tanto que do primeiro quanto do segundo. faz, acho que, sem ser essa matéria agora, a anterior foram as únicas que eu tive que entrar no Moodle, as outras não precisaram, por isso que eu tô perguntando se é uma coisa do Moodle sempre ter... Ah, tu era do presencial antes? Isso. Ah, sim, aí no presencial é outra modalidade, outro processo avaliativo, né? Então, todas que tu fizer no modelo EAD, exatamente desse jeito que tu está vendo, né? Com as avaliativas, prova, trabalho disciplinar, e a prova sempre tem tempo, e esse tempo é estipulado, né? Pelo pessoal que formula lá a prova, e é informado para nós lá no dia das instruções, né? A gente recebe as instruções de prova e passa para vocês. Então, nessas instruções de prova vai estar lá o tempo de prova, tá? Entre outras coisas, tem ali, né, a informação de tempo e o código da prova, lá no dia 20/5, tá? Em geral, quando a gente tem uma disciplina que tem cálculos, né, em geral eles não dá para afirmar, porque é eles que definem lá, né, mas em geral 1h30, né, de prova no mínimo, quando tem cálculo. Quando é uma disciplina só teoria, né, tipo, é comportamento organizacional ou é TGA, que não tem cálculo, né, só teoria, aí a prova, a tendência dela ter 45 minutos de prova. Mas quando tem cálculo, em geral, sempre eles colocam, né, no mínimo 1h30 até 1h45, né, dependendo da prova. Nas últimas disciplinas, eles andavam colocando o tempo de prova já no plano de ensino e no guia do aluno, se eu não me engano. Aí vocês têm que dar uma olhadinha, ver se já não está no guia do aluno dessa disciplina, tá? Abram ali o Moodle, entra na disciplina de produção e materiais, clica no guia do aluno e dá uma lida no guia do aluno lá, ver se não está ali já o tempo de prova, ou então no plano de ensino, tá? O plano de ensino também já está disponível desde o primeiro dia de aula ali no Moodle para vocês, né? Logo abaixo, acho que do guia do aluno tem o plano de ensino. Aí clica nele, é um arquivo em PDF, e dá uma olhadinha, ver se também ali já não está o tempo de prova. Às vezes, eles colocam, se não me engano, nas últimas disciplinas agora já estavam colocando ali já. Luísa levantou a mão. Pode falar, Luísa. Oi, senhor, boa noite. Agora que eu percebi vocês falando que essa aula é EAD, no caso, né? Sim. Porque a minha... Sim, não, porque me botaram na turma errada de novo, porque a minha é presencial todo o curso. O segundo ciclo, tá? Geralmente é EAD. Né? Aí tem que dar uma olhadinha lá, pessoal, porque o primeiro ciclo ele tem o presencial, né? Mas o segundo ciclo ele é EAD. Dá uma olhadinha lá, deve ser esse o caso. Deve ter feito o primeiro ciclo presencial e o segundo ciclo é o EAD, tá? Tá bom, é porque realmente a matéria anterior que eu fiz era tudo pelo Classroom ali, não tinha Moodle, não tinha nada. E aí, como eu tô só reaproveitando as cadeiras, né? Faltam 3 matérias para mim acabar o curso, deve ser do segundo ciclo essa matéria, e daí é isso, assim. Exatamente. O segundo ciclo é no modelo EAD e, claro, né? Agora tu já pegou essa experiência, né? Então, todas as próximas disciplinas que tu fizer no modelo EAD vai ser sempre assim, tá? Vai ter as 4 avaliativas, vai ter o trabalho disciplinar, vai ter a prova e a substituição. A única exceção no segundo ciclo é o plano de negócios, né? Que aí no segundo ciclo o plano de negócios é um projeto, né? Um projeto de conclusão do curso, e aí não tem esse processo todo, né? É a apresentação do projeto, mas todas as outras é nesse mesmo formato. Tá, Luísa? Tá bom, obrigada. Obrigado pela pergunta. Josiane levantou a mão.
Quer falar, José? Ô, Sordão, só uma pergunta. Agora de curiosidade. É tu que formula a prova, que faz a prova para a gente fazer no Moodle ou é a escola? Tudo que se refere ao Moodle é feito pela escola. Ah, então não é tu que prepara a prova pra gente, dependendo do avanço da turma. É o Não, conteúdo que a escola mesmo a prepara. prova é com base no conteúdo e a escola tem lá um banco de questões que ela formula provas avaliativas do Moodle, a substituição. Entendi. Então, Não, meu eu achei que trabalho tipo com era- vocês é desenvolver o conteúdo e preparar vocês muito bem para esses desafios aí. dessa surpresa, que nem tu sabe certo, tá certinho como é que tá. Não entendi. Não, é que eu vi tu falando que daí a escola faz a prova, mas e eu fiquei, na minha cabeça era tu que formulava e passava para a escola e a escola passava para o Moodle, sabe? Porque daí tu ia Não, conforme não. o desempenho da turma, não é? Lá no Moodle é tudo configurado, tempo de prova, né? É tudo configurado por eles, inclusive o código, né, da prova, eles nos informam, né, no dia e a gente passa o código para vocês. Entendi. Obrigada, era essa a minha dúvida mesmo. Obrigada. Tranquilo, obrigado, Josi. Natanael levantou a mão também, pode falar, Natanael. Não, era a questão do trabalho disciplinar, que eu tentei editar ele no Classroom, porém estava travando. Aí eu salvei ele em Word. Aí tem como eu entregar o trabalho nesse arquivo, em Word? Sim, lá no Classroom também. Só que, como tu fez ele externo, né, tu vai, em vez de clicar no entregar, como tu não fez no arquivo direto do Classroom, tem uma caixinha ali que é adicionar arquivo. Aí tu clica em adicionar arquivo e puxa o teu arquivo, se ele tiver no celular ou se ele tiver no computador, né? Aí tu anexa ali. Quando ele carregar e tiver anexado ali, aí tu clica em entregar. Aí tu vai fazer a entrega da mesma forma, né? Pelo Classroom. Tá, Natanael? Certo. Entendi. Certo? Obrigado. Tá bom, então. Expõe. Valeu. Matheus levantou a mão também. Pode falar, Matheus. Não, só um comentário pro Natanael. Eu não sei se foi eu que estava fazendo errado. Eu fiz a mesma coisa que ele fez. Eu não consegui postar o meu arquivo. Ele dava falha na hora de fazer o download. Eu pegava, agaçava e falava que era possível, que não estava permitido. Aí eu tive que pegar, abrir o teu arquivo, aí responder tudo de novo e te encaminhar pelo aquele teu arquivo. Isso, essa é a primeira forma, aquela forma mais clássica que eu, enfim, demonstrei para vocês no dia do contrato pedagógico, né? E vocês clicam no arquivo ali, o arquivo é de vocês, né? Sim. Ao digitar tudo ali, depois fecha o arquivo, clica em entregar, e ele vai ser enviado para mim, né? Tem essa outra forma, se alguém tem essa dificuldade, né, de editar direto ali, pode adicionar um arquivo externo. Mas desse jeito que o Matheus falou aí, é o jeito mais, né, direto para fazer. Obrigado, Matheus. Nada. Muito bem, gente. Alguém mais com alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Vários já entregaram trabalho disciplinar, tá? Mas ainda está no prazo, né? O pessoal que ainda não entregou ainda está em dia para poder fazer a sua entrega, tá? Professor, Sim, pode falar. só uma perguntinha rápida, tá? Não me xinga. Eu posso entregar o trabalho disciplinar até as 23 horas de sábado? Desculpa, ficou um pouquinho baixo o teu som, eu não consegui ouvir muito bem. Eu pergunto se eu posso entregar o trabalho disciplinar até as 23 horas de sábado. Dia 15, né? Dia Então, 15, sim. dia 15 é até as 23h59. Então, não só até as 23, né? Mas até as 23h59 ainda é dia 15, tá, Elis? Tá. Sim, tá. Então é até a meia-noite. Então. Até estourar o dia 15. O que der. Não, meia-noite não, meia-noite já é 16, né? Pois é, tá. Eu falei 59, você falou que... Tá? Eu deixei para até sábado, né? Sim. Para que eu consiga pelo menos corrigir ali entre o domingo e a segunda, para terça-feira vocês, no dia da revisão, já saberem a nota do trabalho de vocês, né? Tranquilo. E aí sei também que o sábado pode ser
um dia bem útil aí para vocês, porque a correria do dia a dia, da semana, às vezes não deu tempo de fazer, consegue fazer pelo menos no último dia, no sábado, né? Sim, Alguns, tem muitos que trabalham no sábado mesmo assim, né? Mas eu sei que dia 15 ali pode ser um dia importante para conseguir fazer isso. Tá, Elisa? Então pode, até as 23h59 é dia 15 ainda, tá? tranquilo, professor. Valeu. Certo? Obrigado. Muito bem, gente. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma colocação, nenhuma dúvida, a gente vai avançar então para o nosso conteúdo, Teoria das Restrições, a nossa aula 8. Pode ser, gente? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida ainda? Por mim, tranquilo, pode ser. Legal, Matheus, obrigado. Muito bem, gente. Vamos adiante, então, dando início ao nosso conteúdo, né? Teoria das restrições. A teoria das restrições, ela está dentro do conjunto, né, de teorias administrativas mais recentes. A gente, quando estudou lá TGA no primeiro ciclo, vocês vão lembrar que as primeiras teorias de administração de gestão, né, surgiram lá em 1903, 1904, né, com o Taylor, o Fayol, aquela teoria clássica, a teoria científica. Depois foram surgindo várias teorias de gestão, de administração ao longo das décadas. A última, inclusive, que a gente viu, né, relacionada aos processos de produção, ao sistema total de produção na aula passada, era ali da década de 50. Né? Já a teoria das restrições é um pouco mais recente. Né? Em termos de desenvolvimento das teorias administrativas, é claro, né, nesse horizonte, que é ali de 84, dos anos 80, né, a gente pode pensar, mas faz tempo, né, a teoria das restrições, mas para esse horizonte de desenvolvimento das teorias, é bem recente, né, a teoria das restrições, tanto é que ela não é ainda das mais conhecidas, né, e a gente não vê muito falar dentro das organizações, ou a aplicação direta dela, a gente não vê muito comumente nas empresas que a gente trabalha, ou que a gente ouve falar. Né? Já o sistema automático de produção, né, já tem um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim, não é qualquer empresa que a gente ouve falar e não é qualquer, né, pessoa que já teve algum contato com o sistema automático de produção, né, numa empresa que trabalhou, ou com alguma daquelas ferramentas, né, embora ela seja já de 1950, que é bem mais anterior à teoria das restrições. Então ela pode ser, né, uma teoria que vocês ainda não ouviram falar, ou poucos de vocês tenham ouvido falar da teoria das restrições. Tá? A sigla dela é TOC, né? É uma sigla em inglês, né? Mas que tem essa conotação em português. A teoria das restrições. Ela estuda as restrições, né? Ela se resume a isso, né? O aumento do lucro da empresa, do resultado financeiro, através da gestão do processo produtivo, processo de transformação, né? Seja de uma matéria-prima em um produto, ou de materiais na prestação de um serviço, né, a partir do estudo da restrição, né, e, é claro, né, da limitação que essas restrições levam a esse ganho financeiro, essa lucratividade. Então, uma teoria que estuda as restrições, vê os impactos que essas restrições causam na possibilidade dessa empresa ter seus ganhos, e busca, é claro, através disso, né, eliminar essas restrições para que esses ganhos, né, tendam cada vez mais, né, a serem crescentes. Tá? A base da teoria, né, a tese da teoria das restrições, né, seria que, se fosse possível eliminar todas as restrições, os ganhos tenderiam ao infinito. Tá? É claro que é uma daquelas teorias, né, em que o limite, né, é daqueles inalcançáveis, mas será constantemente buscado por essa teoria. Né? Tem uma filosofia similar lá ao sistema teórico de produção. Né? Tem algumas coisas que vão acabar acontecendo ao longo do tempo, e vai ter sempre, né, um esforço, uma busca para superar aquela dificuldade. Aqui nas teorias das restrições também tem a mesma coisa. Né? Superada uma restrição,
passa-se a próxima, e a próxima, e a próxima. Então, é uma luta constante, né, do processo de gestão para eliminar as restrições e facilitar, aumentar, né, o seu ganho, certo? Essa é a nossa teoria das restrições. O que é uma restrição dentro dessa teoria, né? Tudo que for impedir, né, a empresa, limitar a capacidade da empresa de atingir seus objetivos, sendo que o objetivo principal, a sua meta principal, é a lucratividade, é o que mantém uma empresa viva, né? O que faz com que essa empresa, então, possa se expandir, né? É a lucratividade, é o crescimento dessa lucratividade ao longo do tempo. A empresa existe ao longo do tempo por causa da geração de lucro. Quando não dá lucro, dá prejuízo. Quando dá prejuízo, a empresa deixa de existir ao longo do tempo em algum momento. Então, o estudo das restrições tem como meta eliminar as restrições, porque elas são aquilo que impede o crescimento da organização, o atingimento dos seus objetivos, sendo que o principal é a lucratividade e nós temos objetivos subjacentes. Tá? Dentro dessa teoria, a teoria das restrições, ela busca classificar em 2 tipos básicos as restrições. Restrições, lembrando, é aquilo que limita a capacidade da empresa ou impede a capacidade da empresa de atingir seus objetivos, seus ganhos financeiros, sua lucratividade. Então, nós temos as restrições físicas e as restrições não físicas. Tá? O que seriam essas restrições físicas? Estão relacionadas a tudo aquilo que é tangível dentro do processo organizacional e que participa de alguma forma, de alguma maneira, na prestação do serviço ou na formulação, processamento do produto. Então, matéria-prima, claro, participa, é um elemento físico, tangível, que participa do processo, né, operacional. Matéria-prima vai virar um produto. Né? Os equipamentos e máquinas são elementos que fazem parte do processo. Né? Eles são elementos de transformação, né, dessas matérias-primas do produto. Na prestação de serviço, né, as matérias-primas também, né, são aplicadas, às vezes, diretamente no cliente, né, e tem equipamentos utilizados para a prestação daquele serviço. Então, são elementos exemplo, né, de elementos que são físicos, né, e que podem, sim, se tornar uma restrição. Em que sentido? Uma máquina tem uma limitação de produtividade. Né? A máquina faz lá, por exemplo, 1.000 peças por hora. Está aí a limitação dela. É uma restrição física, né? Está lá nominalmente, né, essa máquina faz 1.000 equipamentos por hora. 1.000 produtos por hora. Então, sim, pode ser uma limitação, visto que pode existir uma demanda superior a essa necessidade. Aí nós teríamos ali uma restrição física relacionada a uma máquina. A matéria-prima pode ser uma restrição. Nós podemos ter um pedido e uma quantidade de matéria-prima suficiente para atender aquele pedido. Nós temos ali, naquele momento, uma restrição física. Tá? Agora, nós temos restrições não físicas. Em geral, né, aquilo que é não físico é intangível. Né? E o intangível pode ser, inclusive, como consta aqui no exemplo do slide, né, a demanda pelo produto. Né? A demanda pelo produto é um movimento do mercado. Né? Isso não é tangível, palpável. Né? É uma necessidade que surgiu dentro do mercado, é um problema que surgiu dentro do mercado, e o produto ou serviço vai atender essa necessidade, vai resolver esse problema desse mercado que necessita daquele produto ou serviço. Então, se eu tenho uma restrição não física relacionada à demanda, pode ser exatamente a minha incapacidade de atender aquela demanda. Eu tenho uma restrição não física. Eu não tenho oferta suficiente para atender aquela demanda. Então, a demanda pode ser uma restrição não física. O conhecimento, ou melhor dizendo, a falta de conhecimento, né, pode ser uma restrição não física. Né? A limitação de conhecimento sobre uma determinada tecnologia, né, um determinado desenvolvimento, um projeto, pode levar a uma restrição não física. E o não atingimento dos objetivos, dentre os quais o principal é o atingimento da lucratividade, né, do lucro. Tá? Então, se divide em 2 grandes campos aí as restrições, certo? Bom, quando surgiu, né, quem é o autor dessa teoria?
Então, essa teoria foi formulada pelo físico Eliyahu Goldratt, embora ele seja de origem israelense, né? Ele morou nos Estados Unidos, né? Atuava nas faculdades, enfim, né? Universidades americanas, e nos anos 80 ele divulgou essa teoria, formulada por ele, né? A partir de 1984, com a publicação do livro A Meta. Esse livro A Meta é o primeiro, é o mais conhecido, né, dessa teoria, e para começar a conhecer alguma coisa a respeito da teoria das restrições, antes de ler outros livros, né, esse deve ser o inicial, né, o principal, para começar o estudo da teoria das restrições. Inclusive, né, em meados dos anos 2000 e um pouquinho, né, saiu um vídeo, né, em que foi feito uma historinha a respeito do livro A Meta. Né? Claro que não é a mesma coisa que o livro, né? É uma demonstração do significado da teoria das restrições na busca da meta, né? Mas é interessante de se ver, quem quiser pesquisar aí, se não tem ali no YouTube, tá? Então, a obra A Meta, identifica, né, nessa teoria, né, a empresa tem como alvo principal, o seu objetivo principal, ganhar dinheiro, ou seja, o lucro, tá? A lucratividade. Tem objetivos adjacentes? Né? Tem, né? Mas o principal é ganhar dinheiro, é obter o lucro. Todos os objetivos adjacentes contribuem para esse objetivo principal. Mas tem lá objetivos relacionados à qualidade, objetivos relacionados à flexibilidade, à confiabilidade, tem, mas todos eles focados, né, direcionados para a obtenção desse lucro, que é o que mantém uma empresa viva. Né? Então, esse é o foco da teoria das restrições. Eliminar as restrições, né, reduzir as restrições, de forma a liberar potencial nessa organização. Liberar esse potencial, liberar essa capacidade de ganho. Tá? Bom, claro que essa teoria se opõe à ótica tradicional de gestão, né, dos processos de produção, né, seja produção de bens ou de serviços. Né. Então, a ótica tradicional, o que ela traz? Né? É uma visão das partes que busca otimizar as partes para trazer, de alguma forma, um resultado naquele momento, naquele enfoque organizacional. Tá? Tem-se o foco no aumento da eficiência daquele local específico, daquele setor, daquela área. Tá? É uma visão que se restringe à ocorrência naquele momento histórico da organização, naquele momento cultural da organização, naquela necessidade para aquele produto ou para aquele serviço que está sendo prestado. Então, é um processo mais reativo, né, na ótica tradicional. Bom, a gente está com um problema na produção de tal produto. Então, se focam as energias, né, naquela parte, né, e na melhoria da eficiência daquela parte. Tá? Então, essa é a ótica tradicional, forma de pensar, né, a organização a partir dessa eficiência local. Já na teoria das restrições, o foco é no balanceamento da produção. Então, eu tenho um problema em um setor, em uma área, né? Na ótica tradicional eu vou atuar sobre essa área que está com problema, mas na ótica da teoria das restrições, essa área ela tem conexão com outras áreas da organização, outras etapas anteriores e posteriores do processo. Então, na busca desse balanceamento, né, busca essa harmonização. Então, esse problema que está acontecendo nessa área afetou outras áreas, né, ou ocorreu nessa área porque existe algum problema, outras situações, né, em áreas e processos anteriores. Então, ela se aprofunda mais, né, nessas interconexões existentes que são, né, estudados a partir desse sintoma. Né? Então, um problema em determinada área é um sintoma de um desequilíbrio, uma desarmonia nesse sistema, né, organizacional. Então, não basta somente tratar aquele sintoma, ela vai buscar essas origens, né, e balancear todo o processo. Tá? O foco é na identificação e limitação das restrições. Então, claro, né, vai ter uma ação ali, né, no momento da crise, naquele setor específico, né, a máquina específica, mas uma análise geral, né, de tudo.
para ver os processos que são impactados, né, ou que causaram aquela situação. Tá? Então, a ótica da TOC tem essa conexão de balanceamento de todo o processo, uma visão global, buscando eliminar as restrições do sistema. Porque, como vimos na teoria, né, da TOC, é que as restrições limitam o ganho. Toda vez que a empresa, então, trata de uma restrição, elimina uma restrição, ela libera potencial para um ganho maior. Essa é a ótica da TOC. Então, surgem dois conceitos. Um a gente tem falado bastante, que é a restrição, né, e o outro é gargalo. A restrição em si, né, a gente viu que ela pode ser física ou não física, e ela limita o desempenho do sistema, da organização como um todo, né, impedindo que ela atinja a sua meta ou o melhor resultado que se pode obter na busca do seu lucro. Tá? Isso é a restrição, isso restringe o sistema como um todo, né? Então, a restrição é a restrição do atingimento da meta. O gargalo é um recurso dentro do sistema que vai ter uma limitação frente àquilo que é demandado daquele recurso. Então, nós temos ali um grupo de pessoas, né, que realizam uma atividade, uma operação. Tá? Um processo de montagem, uma equipe de 5, por exemplo. E esse grupo de 5 que realiza aquela montagem, aquela etapa do processo, tem uma limitação, né, de 50 peças por hora, por exemplo. Né? Eu tenho outros processos, outras etapas, né, que demandam, por exemplo, 100 peças por hora, outro que demanda 150 peças por hora. Então, o gargalo vai ser, né, essa situação, esse processo que tem essa limitação de quantidade, porque eu tenho outras demandas maiores e essa é um recurso que não atende à demanda. E eu vou igualmente atuar nesse gargalo para resolver a situação e equalizar o processo, equilibrar, balancear o processo. Por quê? O gargalo está afetando outras etapas, as etapas posteriores, certo? Temos aí a identificação, né, da restrição como algo que limita todo o sistema, e o gargalo, o recurso em si, dentro do processo. Pode ser um grupo de trabalho, pode ser uma máquina, né, em específico, que tem uma produtividade, por exemplo, limitada. Tá? Matheus, levantou a mão, pode falar, Matheus. Eu já tinha dado uma lida nessa aula hoje durante o dia e não ficou bem explícito para mim essa parte. Mais para baixo, tu vai falar daquele exemplo que tem uma máquina que tem 30, 40, 50, né? Que vai dar aquela confusão. Não sei se tu vai usar essa figura que está na apostila, enfim. Vamos falar daquelas 3 máquinas, sim. Resumindo, no meu ponto de vista, o gargalo, vamos supor assim, eu tenho uma máquina, ela começa com 50 peças por hora. E a última máquina que eu preciso para finalizar, ela faz 30. O gargalo seria essa diferença das 20, que estaria o gargalo não é a diferença, Matheus. O gargalo é o recurso, a máquina que produz menos. Ah, tá. Era essa a dúvida que eu tinha ficado. Obrigado. Isso. Que é bem dentro desse conceito. Ó, o que diz ali sobre o gargalo? O recurso em que a demanda é igual ou maior que a sua capacidade. Então, estou demandando mais do que a capacidade da máquina de fazer. Eu preciso de 50, mas a máquina faz 30. Eu preciso de 1000, mas a máquina faz só 100. Então, o gargalo ele tem uma capacidade menor do que a demanda. Está sendo demandado mais e o gargalo não consegue atender. Então, por isso é chamado de gargalo, né? A ideia do gargalo, né, de uma garrafa, por exemplo, né, que limita, né, a passagem do líquido, por exemplo. Né? Por isso esse conceito de gargalo aí nessa tá, imagem. Agora eu entendi. Obrigado. Certo, obrigado, Matheus. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? A gente já viu aí o conceito, né, de restrição, de gargalo, a restrição física, a restrição não física, a origem, né, da teoria das restrições, lá quando ele Goldra a meta. A gente viu que a meta principal, né, é o lucro, mas tem metas adjacentes, objetivos adjacentes, né? Como é que está para vocês até o momento, gente? Já tinham ouvido falar? Alguém já tinha ouvido falar? Já viu essa teoria aplicada em alguma empresa? Não vi, não, senhor. Não assim com esses termos, falando em gargalo, nem nada. Sim.
Digamos, Essa é a mais que estamos recente, né, aprendendo Josi? hoje. Oi? Perdão, eu falei junto contigo. Essa é um pouquinho mais recente, né? Então é mais difícil da gente ter tido contato com ela. Pode ter sido. E claro, né, que nem eu disse antes, ela é mais recente nesse horizonte do surgimento das teorias da administração, né? Não mais recente em termos de data, porque 84 a gente pode dizer, não é nem nascido em 84, né? Muitos de vocês, a maioria de vocês, eu acho. Mas não é nesse sentido, né? É no sentido do tempo que leva as teorias, né, da gestão surgirem. Essa é uma teoria recente, né, visto as teorias anteriores, né? Eu sei que, por esse motivo, né, muitos de vocês ainda não tiveram esse contato, não conhecem ainda essa teoria. E aí nós vamos ter, na segunda parte da aula, entre os exercícios que a gente vai fazer, a gente tem um estudo de caso, né, da empresa Itambé. Eles aplicaram a teoria das restrições, então eu vou passar ali para vocês um exercício com relação àquele caso ali, né? Vocês vão assistir e vão se posicionar, e é muito interessante o resultado que eles obtêm com a teoria das restrições na Itambé, né? Que é uma empresa de laticínios e é bem bacana. Alguém levantou a mão? Karen, quer falar, Karen? Não, é só expor que eu não tenho contato e nunca tive contato com essas teorias, enfim, porque eu sempre trabalhei em escritório ou a parte administrativa, então e nunca de uma grande empresa que fosse de produção. Sim. Essas teorias elas são aplicáveis, né, a várias áreas, enfim, né, inclusive na área administrativa também, né. A área administrativa, geralmente, ela é uma prestadora de serviço para outras áreas, outros departamentos, né. Ela faz algo, né, uma atividade que é importante para alguma outra área, outro departamento. Então, ela também vai ter suas restrições, seus gargalos, só que a gente não conhece por quê. Muitas vezes as empresas que a gente trabalha, né, ainda não chegaram nesse ponto, nesse desenvolvimento, não se interessaram por esses processos, né, e, claro, é aplicável, né, também muitas dessas teorias na área administrativa, né. Às vezes a gente não teve contato, mas existem alguns exemplos, né, para a gente ver, para a gente buscar, né. Então, tem empresas que sim, né, inclusive aquelas teorias que a gente viu ali a respeito do sistema automático de produção na aula anterior, né, com a eliminação dos desperdícios, isso também faz parte, né, pode ser muito trabalhado dentro da área administrativa, né, aquela questão, por exemplo, de eliminar os desperdícios com relação à movimentação das operações, né. Na área administrativa tem operações, né, as pessoas, não é uma operação de produção de um produto, mas eu estou fazendo uma série de operações que levam ao resultado, né? Então, posso eliminar desperdícios desse processo? Posso. Então, posso utilizar aquelas ferramentas do sistema automático de produção. Não todas, mas algumas são aplicáveis, né? A teoria das restrições também. Mas as empresas sempre levam, né, um certo tempo também de absorção, né, em relação àquilo que as teorias que estão surgindo estão trazendo. O que reflete, né, na nossa realidade nesse momento, quais são as teorias sendo utilizadas? Depende, claro, do avanço de cada empresa, né, mas na grande maior parte das empresas, a gente ainda está naquelas teorias, né, mais antigas ainda, né. Então, chegamos ali até a teoria das relações humanas, a gestão de pessoas, né, aquelas coisas importantes ali, né, mas essas teorias que surgiram depois, inclusive incluindo o próprio sistema automático de produção, não é de uso da maioria das empresas, né, em relação à possibilidade que algumas ferramentas podem, né, ser utilizadas, né. Então, pode ser que, né, para os próximos 50 anos, né, vão surgir novas teorias, e lá, né, quando tiver por lá, essas teorias que agora não são utilizadas estão sendo utilizadas e as novas ainda serão, né. Então, sempre tem um gap de tempo, né, entre uma teoria e a sua aplicação nas empresas. Claro que a mudança, o processo de mudança tem sido cada vez mais veloz, né? A necessidade das empresas absorverem novos conhecimentos, novas teorias, novas tecnologias é cada vez mais rápida. E as empresas que não se movimentam nessa direção com essa velocidade, com essa capacidade, né, tendem a começar a ficar na história mesmo, né?
E se a gente parar para pensar aí nos últimos 20, 30 anos, quantas empresas que não se utilizaram, né, otimizar seus processos, né, acabaram deixando de existir? Muitas delas, né? Então, se a gente fizer uma reflexão aí, começar a pensar em algumas marcas, algumas empresas, a gente vai notar, puxa, realmente, não vi mais, né, aquela empresa, não vi mais falar, né, quebrou, deixou de existir, porque não se atualizou em relação ao uso dessas teorias, né, das novas tecnologias, enfim, né. Josi levantou a mão, pode falar, Josi. Eu queria fazer tipo um adendo, que nem a Kari fala. A gente não trabalha com a parte industrial, em grande escala, em que o processo humano, assim, ele é muito maior o erro, sabe? Tanto que daí é humanamente impossível não ser automatizado, entendeu? Como a gente trabalha numa escala menor, que nem eu em estética, ela em escritório, as duas em partes administrativas, não... A vivência, assim, o que a gente vê aqui nas aulas, assim, com o senhor, é uma fração de pouquinho de tudo, muito, pelo menos onde eu trabalho, muito reduzido. Que nem a gente tem um sistema que controla o estoque, que a gente faz lançamento, entrada, tudo no modo primeiro que entra, primeiro que sai, o último que sai, com o preço do primeiro que entrou. É realmente feito assim. Porém, o que acontece? Que muito na hora de fazer pedido, não é confiado no que está no sistema, e sim no que a pessoa que foi lá olhou e contou. Sim, tem uma fragilidade ainda, né, na aplicação das práticas de gestão, né? Não tem aquela confiança ainda, sabe, digamos Sim, assim. entendo. Não sei se tem mais ou menos se casa com o que a Karen falou, e muito que nem com a empresa, que nem tu falou agora de empresas. Isso daí me lembrou da Parmalat. Eu sei que ela ainda existe, mas eu nunca mais vi na minha vida a Parmalat. Nem sei se já não faliu também. Sim. Ela já foi mais forte no mercado, né? Mas ela perdeu espaço, né? Então, é um tipo de empresa que a gente não tem visto muito falar, né? Enfim, mas ela ainda existe, né? E acaba, se não se atualiza, se não se mexe, né? Ela acaba deixando, né, espaço para outras, né? Então, claro, isso que tu falou tem muita conexão também com o que a Karen trouxe, né? Às vezes o tamanho da empresa, né, a forma como ela trabalha, né, e o quanto ela busca essas novas teorias, né, e trazer a inovação para dentro da empresa, isso importa muito, principalmente para uma empresa pequena, né, ou menor, né, porque a tendência é ser, né, enfim, suprimido pelas maiores, né. Então, uma empresa pequena, ela tende, né, a ter que buscar com mais eficácia as melhores práticas, as melhores ferramentas. Por quê? Né? A gente tem que fazer aquilo que as maiores não fazem, porque a gente se destaca dessa forma. A gente começa a conquistar mais mercado, de pouquinho em pouquinho, né? E às vezes, né, o que faz uma empresa pequena se tornar grande é essa busca constante, né? Do conhecimento, né? Mesmo que com erro e acerto, mas daqui a pouco, né, começa a acertar e se torna maior, né? Mesmo uma área de um escritório contábil, por exemplo, né? Isso nunca vai ser uma grande empresa, mas a gente pode ter, né, do nosso escritório contábil, várias filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Então cresce a empresa, né? Em termos de unidade ela é pequena, né? Mas em termos de capilaridade, né? Pode se expandir, né? Um salão que nem estava falando, né? Salão de beleza que presta um serviço de beleza. Eu posso ter só um salão, mas se eu começar a trabalhar todas essas coisas que são importantes na gestão, né? Daqui a pouco cresce de tal forma que eu vou ter que colocar, né, mais filiais, daqui a pouco eu estou atuando em várias cidades da região metropolitana, daqui a pouco eu estou expandindo mais, né, se torna uma rede grande, né, dentro da sua área de atuação. Então, isso faz com que até as empresas menores, né, possam ter, né, uma capacidade de diferenciação frente às maiores, nessa capacidade, né, de se mover dentro do mercado com mais facilidade. Às vezes uma empresa muito grande tem mais dificuldade ainda de fazer mudanças, né, como a absorção dessas novas teorias. Às vezes a gente acha que, não, uma empresa maior vai conseguir mais o peso é tão grande, né, que às vezes uma mudança demora muito mais tempo, né. Karen, quer falar, Karen?
quero que agora tu falaste em escritório de contabilidade, né? A empresa que eu trabalho tem 47 anos no mercado e atualmente a sede dela tem 5 andares. Então, ela é uma assessoria empresarial, contábil e jurídica. E o giro dela, o trabalho é bastante grande. Temos parceiros em outros estados também nos atendem, mas não chega ao ponto de aplicar certas coisas, até mesmo quando a gente viu materiais, e eu cuido da parte dos materiais da empresa, eu não consigo encaixar, porque é muito pouco volume para isso. Sim, sim. Em termos de materiais, talvez realmente tenha essa restrição em função do volume baixo, né? Mas daqui a pouco, em outros processos, tem outras coisas que são aplicáveis, né? Então, o próprio estudo das restrições, né? Ele não se aplica só a um processo produtivo, né? Ele se aplica a processos comerciais, a processos de vendas, né? Inclusive, quando a gente for avançando aqui, né, a gente vai ver que tem etapas e processos que são de outras áreas, de outros setores que não necessariamente partem do processo de produção. Porque, vamos imaginar, né, um processo de vendas, tá? Um telemarketing, por exemplo, né? E ele tem as suas metas, né? Ele deve atender de alguma forma aos seus clientes. Né? Se é um telemarketing, né, que tem lá uma meta, eu tenho que, né, atender, enfim, lá 100 clientes por dia, enfim, ou fazer 100 cobranças por dia. Quanto dessas cobranças eu estou convertendo, por exemplo, né, em resultado? Bom, eu tenho lá várias células, né, e algumas células atingem, outras não. Umas conseguem fazer as 100 ligações, outras conseguem fazer 80, outras conseguem fazer 40. Onde é que está o gargalo? Não é que faço a 40. Então tem uma restrição, um recurso que o seu resultado é inferior à demanda. Entende que a lógica é a mesma? A gente muda o processo, sair de uma produção, agora estou pensando num telemarketing, mas a ideia de capacidade de atendimento da demanda, o racional é o mesmo. A teoria das restrições, né? Aqui a gente está aplicando essa disciplina, por óbvio que é produção de materiais, né? Então ela tem todo esse enfoque dentro da área de produção de materiais. Mas se a gente trouxer ela, né, para qualquer outra área, ela é plenamente aplicável. As teorias em si, né, elas têm essa flexibilidade, né? Essa capacidade de aplicação. Tá? Muito obrigado pela participação aí, gente. Muito importante quando vocês participam, né? Enriquece sempre o nosso momento de aula. Obrigado, gente. Muito bem. Agora que eu vi o chat, o pessoal está comemorando o placar do jogo. Nossa, que isso! Agora que eu fui ver. Gente... Tu não é gremista, prof? Hã? Tu é gremista? O meu time é Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. Nossa senhora, tá bom então. O meu Grêmio é outro, é o Brasil de Pelotas, é o Chavante. É do interior. Porque tu deve ser de lá, né? Isso, eu sou de lá. Nasci lá. Então tá. Desde o interior mas eu assisto o Grenal de vez em quando, né? Assisto o Grenal de vez em quando. O Josué quer me comprometer ali, né, Josué? Não, mas quem é Chavante não tem outro time, Josué. Quem é Chavante não tem outro time, é Chavante até morrer. É verdade, é verdade. Quem conhece os times do interior sabe que funciona assim, né? Esse povo do interior aí, eu entendo muito bem também. Só que eu sou mais do interior ainda. Eu sou tão interior que meu interior nem time tem. Qual tem teu interior, Josiane? Carazinho. Carazinho. Ah, mas é uma cidade... É o teu aí.
ainda um pouco mais longe. É uma cidade mais perto da capital, né? A minha é um pouquinho mais distante. É Ah, aquele só reino, 4 horas. é aquele reino tão distante, né? O Josué, Brasil de Pelotas nem é time. É a vantagem, né, o Josué? Nunca perde, né? Porque nunca joga e aí nunca ganha também, mas nunca perde, né? Muito bem, gente. Passado esse momento de descontração, né? Vamos voltar aqui para a nossa teoria das restrições. Muito bem. A teoria das restrições tem esse outro aspecto na visão contábil. Então, até teve uma pergunta antes, né, bem no início da aula, que tem os aspectos da gestão administrativa, né, e tem os aspectos contábeis, né? Foi até uma questão que foi trazida, se não me engano, foi pelo José Gabriel no início, né? A gente falava ali da gestão de estoque, né, os métodos de gestão de estoque, e tinha aqueles elementos, né, da visão da contabilidade, né, o valor que é registrado na contabilidade é o valor da nota, né, os movimentos de estoque são feitos pelos métodos, né. Aqui na teoria das restrições também tem esse componente, né, tem os aspectos de gestão, da aplicação da teoria no processo de gestão, e claro, né, tem a visão da teoria das restrições sobre a contabilidade. Tá? Ela traz uma percepção, não altera, né, os registros contábeis, é claro, porque são um reflexo da lei, né, de cada país. Aqui no Brasil a gente tem as normativas legais em relação à contabilidade, mas ela traz uma visão a respeito da contabilidade. Na contabilidade tradicional, ou a visão tradicional da contabilidade aplicada pelas empresas, as empresas vão, então, fazer essa gestão pela visão dos custos. Então, a contabilidade acaba sendo um centro de custos para a ótica tradicional. Então, sempre que eu eliminar um custo na ótica tradicional, eu aumento a minha margem. Só que os custos, né, não é possível cortar eles ao infinito, né? Porque vai existir aqueles custos em que, se eu cortar, eu não produzo. Se eu cortar, eu não vou ter mão de obra. Se eu cortar, eu não vou ter matéria-prima. Então, tem um limite de corte de custos. E essa é uma visão tradicional, que a maior parte das empresas, 99% das empresas, se utiliza. Né? Então, causa essa limitação. A teoria das restrições vem trazer uma visão inversa a essa lógica. Qual é a visão da teoria das restrições? É a contabilidade dos ganhos. Então, eu vejo a contabilidade, né, dos custos sobre um outro viés. O custo ele não é visto como algo negativo e precisa ser eliminado a qualquer preço. Não. Existem custos aí que estão atrelados ao ganho. Se o ganho se justifica, aquele custo automaticamente se justifica. Claro que deve haver, né, um devido cálculo de viabilidade econômica para verificar se aquele ganho é suficiente frente ao custo que está sendo puxado por aquele ganho. Então, a ótica é diferente. Eu não vou ficar cortando custos porque isso vai me trazer uma margem. Não. Eu vou ver se o meu ganho é suficiente e não preciso necessariamente cortar aquele custo, porque o ganho supera na margem, né, o custo que está atrelado a esse ganho. Tá? Então, na teoria das restrições, a meta é gerar o lucro e não cortar custo. Então, é uma visão, né? Não altera a forma de registro contábil, se relaciona com a lei normalmente, mas a visão, a forma de ver, né, o custo é diferente. E não deve ser, né, visto como algo danoso, simplesmente. A gente pode gerar lucro, né, e ter um aumento de custos. Né, porque a minha ótica, na teoria das restrições, é a lucratividade, o lucro. Então, vai caminhar junto aí os custos. Se eu vou vender mais, automaticamente eu vou ter, né, um aumento do custo da matéria-prima, talvez um aumento do custo da mão de obra. Eu posso melhorar essa relação do custo com o meu lucro, a minha margem de lucro, trabalhando as restrições. Né? Não necessariamente simplesmente cortando custos. Tá? Então, muitas empresas têm uma limitação de crescimento porque a visão é cortar custos
de forma peremptória, né, sem maior análise. Tá? Muita empresa acaba fazendo esse tipo de raciocínio, né, que é muito natural, né, proveniente de todas as teorias que vinham antes, né, e a teoria das restrições, ela já tem uma inserção, né, nas empresas, e mesmo a gente sem saber, né, que isso vem da teoria das restrições, ou ouvir o nome teoria das restrições, ou ouvir toque, a gente já tem muitas vezes essa percepção. Mas da onde que veio? Ninguém sabe. Veio daí, da teoria das restrições. A contabilidade dos ganhos, né, essa visão de que, né, atrelado ao ganho financeiro sempre haverá um custo, e esse custo é um custo bom. A gente não sabe de onde veio. Agora vocês sabem, né? Veio da teoria das restrições. Tá? Josi levantou a mão ali. Josi, pode falar. Daí, falando um pouco assim, que nem tu tá falando, agora me lembrou só. No meu trabalho, que nem tu falando material e coisa, no meu trabalho, o produto que a gente já importa já é muito caro. Para trazer, para revender, ele fica mais caro ainda. Por incrível que pareça, botar cílios no olho de uma pessoa é extremamente caro. Então, uma das colinhas para colar no olho de um pelinho sintético no olho de uma outra cliente, uma colinha de 5 gramas é R$115 o preço de venda nossa. Então, a gente, além de ter que comprar uma demanda muito grande, a gente tem uma demora muito grande para circular esse estoque. Isso é um problema. Porque Sim, exatamente. essa época que agora que está começando a querer voltar, a gente teve muito produto que venceu, na verdade. Uhum. E não chegou a ser... Não, por mais que colocasse promoção, não chegou a ser vendido. Sim. Porque a gente tem que comprar uma quantidade muito grande, porque o produto é caro para poder valer a pena para ser vendido. Sim, exatamente, né? É aquele acerto, né, da demanda. E essa crise que teve, né, como as empresas não tinham como prever ela, né, aconteceu muito isso que tu relatou, né? Acabou, materiais que tinham validade acabaram, né, entrando como perda, né, no estoque. E como é que fica isso, né? A empresa vai acabar absorvendo, né, como desperdício, né, e vai acabar entrando como prejuízo, né? Não tem como converter isso em ganho agora, né? E como tu colocou também, né, algumas matérias-primas realmente são mais caras, né? Sobretudo nessa condição que tu falou, né? A cola que vai ali para pôr o cílio. Bom, é um produto especial, né? Tem que ser antialergênico, uma série de outras coisas, né? Porque vai estar em contato direto, né? Numa região sensível do corpo, próximo, né, ao globo ocular, né? Vai, enfim, pegar a parte, né, às vezes sensível da mucosa, e se a cola toca ali, o que acontece, né? Não pode irritar, não pode, né, machucar, enfim, tem uma série de coisas e que torna essa matéria-prima mais cara, né? Então, o ajuste, nesse caso, é mais fino ainda, né? Então, tem que acertar a demanda. E sempre que eu tenho que acertar a demanda, é um desafio bem maior. Dentro da teoria da gestão de estoque, né, esse tema, gestão de demanda, ele tem um capítulo todo especial e tem livros específicos falando, né, sobre diversas teorias a respeito de gestão de demanda, bem específico, né, porque tem todo esse universo à parte, né, porque vão ter características de matéria-prima e de produtos, né, muito específicos. E quanto mais ajustado deve ser, né, esse processo de previsão de demanda, né, mais aprofundado, né, deve ser a questão da empresa em relação a isso, né? O que não é nunca muito fácil, muito simples. Quanto mais distante do conhecimento da forma de fazer gestão de demanda a gente tiver, maior é o risco do prejuízo, né? Sempre vai ter um risco, né, mas ele vai ser maior. Quanto mais próximo do conhecimento a respeito da gestão de demanda a gente está, conhecer as ferramentas, os processos, como faz, né, conhecer essa teoria a respeito da gestão de demanda, menos prejuízos a gente tende a ter, né, e menos risco de perda de estoque a gente deve ter.
a gestão de demanda ela está dentro de grandes ciências da administração, que são a logística, né, a administração e a área de produção e estoque. Né? E temos aí alguns autores, né, que tratam sobre esse tema de gestão de demanda. Ele chega até a alguns processos estatísticos mais profundos aí, né, que vão levar a cálculos, né, mais aprofundados, e aí já estaríamos aí num outro nível, né, seria algo para uma pós-graduação dentro da área de gestão de estoques, por exemplo, né, que chega a esse ponto, né, dos cálculos estatísticos, enfim, bem específico para a área de gestão de demanda. Mas a gente pode, né, se desenvolver nesse campo, né. Inclusive fica a dica na nossa biblioteca virtual, né, você sabe que vocês têm acesso ali no site daqui, na aba serviços, né, a nossa biblioteca virtual, vocês conseguem acessar ali com o usuário e senha de vocês. Temos aí alguns livros, né, nessa área aí, de gestão de demanda, gestão de matérias-primas e estoque, né, então fica a recomendação, né, para todos que têm esse interesse, aproveitando aí a abordagem que a Josi trouxe, né, é bem interessante, gente, de se desenvolver nesse aspecto, principalmente quem trabalha diretamente, né, com isso, ou quem deseja, né, se desenvolver dentro dessa área, né, que é uma área bem bacana, bem interessante, né, é todo um campo à parte, né, cada uma dessas teorias, cada uma desses elementos, né, merecem um esforço, né, de conhecimento e de estudo sempre. Obrigado, Josi. Não, só daí mais uma coisinha para falar, daí agora a empresa ela abriu uma franquia, e a gente que fornece os produtos para a franquia, porque a gente compra e revende para a franquia. Agora que daí o que acontece? Podemos dizer que deu para equilibrar um pouco mais essa demanda de pedido e de repassar os produtos a ponto de não chegar ao ponto de vencer de novo. Sim. Porque contendo que a gente pode pedir uma quantidade menor para a nossa unidade, porque a gente consegue preencher o pedido com o pedido da franqueada. Isso daí facilitou muito. Claro, Daí legal. Agora a gente está conseguindo, aos poucos, retomar a circulação de pedir menos e com uma frequência maior. Legal, né? E, claro, para o franqueador, né, que é o caso da tua empresa, tem esse ganho, né? Porque se houver alguma perda, vai estar no franqueado, né? Infelizmente, mas aí cabe ao franqueado conseguir fazer essa sua previsão de demanda e não ter suas perdas, né? Para vocês fica mais simples como franqueador, né? Esse processo aí, o que traz esse ganho bem interessante. É bem legal. Agora, só que desde... é que agora vamos ir vendo, né, como é que vai decorrer, porque pode ser que o movimento deles aumente mais que o nosso e a gente tenha que mudar o nosso esquema de pedido para poder fornecer para eles. Sim, sim. Com relação às demandas, claro, cada caso é um caso, né, mas a tendência de agora para frente, né, com o surgimento das vacinas, o retorno gradual aí dos movimentos, né, das empresas, haver um aumento de demanda meio que geral, assim, né? Então a demanda caiu muito e agora está começando a querer retomar. Então tem uma tendência aí para os próximos 6 meses, um ano e meio, até 2, né, de retomada do crescimento, né? Então, claro, guardadas as proporções e devido à análise de cada área, no aspecto geral, tem uma grande tendência aí de, né, voltar à circulação das pessoas, essa demanda, né? E, claro, nessa tua área em específico, né, como ela está relacionada muito ao convívio social, as pessoas vão buscar mais, né, cuidar da estética, da aparência, porque vão voltar a conviver, né, como anteriormente, o próximo que era o anterior, né. Então, merece análise, né, essa questão aí, porque há a possibilidade de uma demanda, mas tem que ser bem estudado para não evitar as perdas, né. Porque o que acontece, que nem tu falou, vai voltar e tenho certeza que vai voltar, porque o que aconteceu quando fechou agora essa última vez, as clientes ficaram assim enlouquecidas, Deus o livre eu ficar sem meus filhos nos meus olhos. Depois que que as clientes se acostumam, que a mulher se acostuma a pôr cílios, incrivelmente ela não consegue ficar sem, porque facilita muito a vida, porque a mulher tem que se maquiar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de coisa antes de sair.
depois que se acorda para ir trabalhar. Então, isso facilita a vida dela. Por incrível que pareça, é uma coisa cara que facilita. Então, a mulher se Exatamente. preocupa mais com isso. Então, quando voltou dessa pandemia, a gente ficou praticamente quase um mês de agenda cheia quando voltou a abrir normal, mesmo com restrição, porque a mulherada estava enlouquecida que não podia ficar sem cílios, sem fazer a sobrancelha, sem fazer qualquer procedimento que seja. E agora, daí, o que aconteceu? Deu aquele boom, porque voltou, que a mulherada estava enlouquecida, caiu o movimento e agora está voltando de novo. Exatamente, né? Então Então, tem essa flutuação da demanda aí que é sempre importante, né? E é claro, a empresa tem que ter essa visão dos ganhos, né? Muito embora, quem estava comentando antes, né? Muito embora não se tenha esse nome, né? Teoria das restrições, enfim, mas quando a empresa, né? Ou as pessoas já estão tendo, né? Esse princípio, eu estou adotando esse princípio, né? Não, o nosso foco é gerar lucro e não cortar custos, né? Quando isso é esse o foco, né? Então a gente pode sim, né? Inovar, a gente pode trazer um novo processo para a organização, né? Porque aquilo vai gerar um lucro. E a gente já verificou, né? Comparativamente, que aquele custo que está atrelado, né? Ele vai ser absorvido pelo lucro que será gerado. Então essa é a visão da teoria das restrições, né? Com relação à contabilidade dos lucros. Nós temos aqui, então, uma tabela comparativa, tá? Entre as duas, né? Então, a primeira coluna aqui é a da teoria das restrições, a contabilidade dos ganhos, e a segunda coluna é a contabilidade dos custos, a ótica tradicional, tá? Então, na teoria das restrições, o foco é no aumento do ganho, né? Um ganho de lucratividade, possibilita, então, a melhoria dos processos, né? Porque visa o investimento que vai trazer o ganho. Visa-se também o aumento da lucratividade, claro, com o trabalho sobre a eliminação das restrições, e, claro, a visão de que a empresa não foi criada para cortar custo. O custo é inerente ao negócio, é inerente ao processo, né? E ele não deve ser visto como um elemento negativo. Custo em si, ele não tem um sinal. Não pode dizer assim, o custo, né, ele é negativo. Né? O custo é positivo. Depende da forma como a gente vai gerir ele e da forma como a gente vê esse custo. Se ele está ligado a um ganho, é um custo, então, né, da ótica da TOC, da teoria das restrições. Né? O custo a ser cortado é aquele que não gera ganho. Né? E, geralmente, qual é o custo que não gera ganho? O desperdício de matéria-prima, né? O refúgio que acontece em uma má produção, né? Perda de um produto acabado que estava na expedição, né? E teve uma situação de perda lá, por algum transporte mal realizado, ou uma embalagem que foi mal feita. Esses são custos ruins, né? Uma matéria-prima que foi desperdiçada dentro do estoque por algum motivo qualquer, isso é um custo ruim, esses devem ser cortados. Mas a ótica da TOC é o custo, ele não tem um sinal nem positivo nem negativo, ele pode ser um custo bom, desde que atrelado ao ganho, tá? E na teoria tradicional, né, que é a contabilidade dos custos, né, o foco é na redução do custo, independente, né, daquele custo que esteja falando. Então, qualquer tipo de custo, eu caço e busco reduzir ele, né, dentro do meu processo, tá? O que pode impossibilitar melhorias, né? Um determinado investimento, a máquina tem um preço, né? Esse preço é um custo e aí a gente tem essa visão do custo. Então, eu não vejo o ganho, eu vejo o custo. E aí, se a minha ideia é cortar o custo, então eu não vou fazer aquela melhoria, né? Mantém como está. Então, eventualmente pode impossibilitar uma melhoria. Vamos instalar um novo sistema que vai trazer um ganho de produtividade, vai melhorar o trabalho das pessoas. Mas tem um custo. Então, se eu tenho essa visão do custo, eu não faço. Né? Deixa as pessoas continuarem trabalhando daquela forma, né? Mesmo sendo menos produtivas, porque eu evito aquele custo. Então, a relação é, né? O custo, digamos, é 5. Né? Se eu não faço esse custo, esse gasto, então eu estou eliminando, né, essa perda de 5, eu tenho um ganho numa margem. Né? Eu ganho uma margem de 5. Eu não gastei 5, no final me sobrou 5. Então eu tive uma margem de 5. Agora eu tenho um custo de 5. Mas com esse gasto de 5, a minha produtividade aumenta e eu tenho um ganho de 50. Né? Um ganho de 50 bruto.
gastei 5, ganhei 50, na margem 45 de ganho de fato. Tá? Então a lógica, claro, simplista, né? Um exemplo bem, uma analogia bem, bem simples, mas a lógica é essa, tá? Vamos avançar então, gente. Claro, a gente já viu, né, que a meta essencial, a meta principal é a lucratividade, é trazer aquele ganho, né? Dentro desse aspecto, nós temos ali 2 indicadores que vão trazer elementos subjacentes ou indicativos subjacentes para alcançar esses 2 indicadores, tá? Um deles é o lucro líquido, né? E o outro é o retorno sobre investimento. Esses 2, claro, né, vão estar diretamente ligados ao resultado, né, ao lucro obtido pela organização, né, a lucratividade. Dentre os elementos indicadores que são necessários para a gente obter o lucro e o retorno necessário, nós temos o conceito de ganho, tá? O que é o ganho dentro da teoria das restrições? São as vendas menos os materiais aplicados no processo. Tá? Então, o ganho vai ser a minha receita de vendas, o resultado da minha venda, do produto ou do serviço que eu estou prestando, menos o custo dos materiais que eu utilizei para prestar aquele serviço, ou para produzir, ou para vender aquele produto. Isso é o ganho, tá? Equação do ganho aqui na teoria das restrições. O ganho é um elemento importante para o resultado, para o lucro, né? Um outro elemento importante lá para a lucratividade, ou para o lucro, é o inventário. Na teoria das restrições, o inventário é o valor, né, que a empresa empenhou em coisas que ela pretende vender ou em elementos que auxiliam na produção, na prestação do serviço, né, daquelas coisas que ela pretende vender. Essas coisas podem ser o produto ou o serviço, tá? Então, matéria-prima, produto em processo, máquina, equipamento, né, os insumos, a empresa investiu dinheiro nisso para prestar um serviço ou para produzir e vender um produto. Então, esse dinheiro aplicado nessas coisas é um inventário, tem um valor, né? Então, inventário, dentro da teoria das restrições, são coisas que agregam valor ao processo de venda do produto ou do serviço que está sendo realizado por aquela organização. Todo demais não é considerado inventário, portanto, né, é alguma restrição ou algum gargalo que pode ser eliminado do processo. Tá? Se não é o material que vai ajudar no processo de produção, se não é a própria matéria-prima, se não são as informações, os dados, o conhecimento que são aplicados para o processo de obtenção do resultado, não é inventário. Ou seja, é algum tipo de perda, algum tipo de gargalo, algum tipo de restrição que pode ser estudado para ser eliminado do processo. Nós temos também a despesa operacional. Né? O que é a despesa operacional aqui dentro da teoria das restrições? O dinheiro que é utilizado para transformar o inventário em ganho. Então, aqueles custos fixos que estão relacionados ao processo produtivo, as despesas que ocorrem em função do processo de produção ou de prestação do serviço, né? A mão de obra, enfim, ou seja, essas despesas operacionais ligadas ao processo de geração do produto ou do serviço. Outras despesas que não estejam ligadas diretamente a esse processo podem ser estudadas enquanto restrição, enquanto gargalo, enquanto desperdício para ser eliminado do processo. Tá? Então, o nosso retorno sobre o investimento, que é um dos 2 indicadores, né? Esse retorno sobre o investimento é obtido pelo lucro líquido dividido pelo inventário. O lucro líquido é um elemento que a gente puxa do nosso DRE. É esse conceito que a gente viu, né? Tudo aquilo que participa, de alguma forma, do processo de ganho. Mas dentro da teoria das restrições, o lucro líquido ele vai ser o ganho menos as despesas, menos os outros custos relacionados aos processos operacionais. Esse é o nosso lucro líquido. Esse é o resultado buscado e ser alcançado dentro da teoria das restrições como a meta principal, né? É o lucro líquido, a lucratividade da empresa. Tá? Bom, existem alguns passos importantes
para otimizar o processo, segundo a teoria das restrições. O primeiro deles a gente tem falado, né, desde o início. Para gerar o ganho e obter os melhores resultados, a gente deve eliminar as limitações, as restrições e os gargalos. Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma impede que essa empresa libere o seu potencial máximo para ter um melhor ganho ou um máximo ganho. Tá? Então, uma das coisas importantes, um passo importante, e esses passos que a gente vai ver agora, claro, eles são genéricos, né? Então, ao aplicar numa determinada empresa, né, merece a devida avaliação, a adaptação, né, e compreensão dos processos. Então, de forma genérica, eliminar todos os períodos de tempo morto no gargalo. O que é isso? Eu identifiquei um processo que limita o sistema todo. Né? Ele é o meu gargalo. Ele já é um elemento que puxa para baixo o sistema. Né? Então, produz menos do que o resto. E não é suficiente para atender a demanda. Ele é um elemento que faz menos do que o necessário. Se ele já é esse elemento que faz menos do que o necessário, eu tenho que eliminar qualquer tempo morto no gargalo. Ou seja, qualquer parada nesse elemento que já é inferior, né, vai aumentar a minha perda. Então, ele não pode parar. Né? Então, eu tenho que lançar mão de estratégias que façam com que esse elemento que já é menos produtivo, que já não atende a demanda, não seja pior ainda. Tá? Então, no caso, se é um processo que é, enfim, atribuído a um grupo de trabalhadores, eles fazem ali, né, algum tipo de processo, pode ser um processo administrativo, pode ser a prestação de um serviço, pode ser a fabricação de um produto, mas ele é um gargalo, ele faz menos do que o resto do processo todo. Né? Deu um intervalo do almoço, todos os processos param, esse não pode parar, porque ele já é o gargalo. Se ele parar junto com os outros, esse problema vai continuar ao longo do tempo. Então, se ele é o gargalo, nesse horário de almoço, a gente pode ter um revezamento. Né? Alguns vão almoçar, outros continuam. Depois, quando os que foram almoçar voltam, né? Os que não almoçaram, né, vão almoçar, mas o processo aquele ali vai continuar trabalhando. Tá? Se é uma máquina, né, muda o operador. Né? Sai um operador para almoçar, fica outro operador trabalhando naquela máquina. Né? Se é um telemarketing, né? Se é qualquer outro processo administrativo que é gargalo, né, que tem uma alta demanda e não consegue atender, ele não pode parar. Não pode parar junto com os demais. Né? Então, coloca um outro turno, contrata mais pessoas. Eu não posso deixar esse processo parar. Porque ele vai puxar mais para baixo ainda o resultado. Tá? Outra ação importante para a otimização aí dos processos, segundo a teoria das restrições, é a redução dos tempos de preparação de máquinas. Aí, dentro de um processo produtivo, né, obviamente, eu vou precisar preparar as máquinas para realizar o trabalho. Né? Então, tem um tempo de preparação, chamado de setup, né, e reduzir esse tempo melhora o resultado, né, o tempo gasto. Tá? Uma prestação de serviço, a mesma coisa. Né? Se eu já chego para prestar o serviço com as coisas preparadas, o meu tempo de prestação daquele serviço é mais rápido, né? E me libera mais tempo para atender mais pessoas. Né? O estudo de confiabilidade do gargalo, lembrando que o gargalo, né, é esse elemento, né, que tem produtividade abaixo dos demais processos. Se ele já tem uma produtividade abaixo dos demais processos, eu tenho que verificar qual é a sua confiabilidade. A capacidade de atendimento daquele, né, daquela célula ali de pessoas é atender, né, 100 clientes por hora. Mas a necessidade de atendimento é de 200 clientes por hora. Né? Então já é aquém, já é o gargalo. Mas ele tem capacidade para atender 100 e está atendendo 80. Não tem confiabilidade. Né? A confiabilidade 100% seria, tem capacidade para atender 100 e atende 100. Mas ele já é gargalo, já não atende a demanda e ainda por cima tem a confiabilidade abaixo dessa demanda, da sua capacidade máxima. Então, estudar a confiabilidade, por que essa confiabilidade não está sendo atingida, tá? E corrigir as situações a fim de eliminar, né, esses desperdícios. Melhoria dos tempos de processamento por unidade, por atendimento de cliente, por unidade produzida, por unidade vendida, né, comercializada, né, e melhoria do sistema de alimentação
de máquinas. Aqui voltamos especificamente para o processo de produção, né, ou de uma prestação de serviço que utilize de equipamentos e máquinas, né. Então, eu uso um equipamento para prestar um serviço, eu uso uma máquina para produzir um produto, tá? E esse processo de alimentar a máquina, aquilo que ela precisa para prestar aquela atividade, né, demanda um tempo, né? Esse tempo pode ser maior ou menor, a depender daquilo que se está fazendo. Quanto tempo eu levo para alimentar aquela máquina, ou aquele equipamento daquilo que é necessário para prestar aquela atividade? Pode ser melhorado, eu posso estudar como fazer isso de uma forma diferente, posso fazer preparações anteriores, tá? Então eu posso fazer melhorias nesse sistema. Então estou eliminando uma restrição, estou eliminando, né, uma coisa que atravancava, limitava, restringia a capacidade de ganho. Dentro da teoria das restrições, essa busca é constante, né? Melhorar o controle do sistema de qualidade, obviamente, né? Porque tudo aquilo que existe de perda em termos de processo, de sistema, né, vai acabar comprometendo o ganho, então, né, é um gargalo, é uma restrição, e, eventualmente, a subcontratação ou terceirização de trabalho, né, no gargalo, para, enfim, eliminar aquela perda, eliminar aquela restrição, aquela limitação. Então, vamos, por exemplo, de um equipamento num processo de produção, tá? Eu tenho ali um equipamento que produz menos que os demais. Então, eu posso contratar uma outra máquina, comprar uma outra máquina, colocar do lado e duplicar esse processo? Posso. Eu tenho lá uma atividade administrativa, tá? Eu tenho lá um grupo de pessoas que fazem aquela atividade. E elas têm aquela limitação, um gargalo, né? Produz menos que a demanda. Eu posso duplicar essa equipe? Posso. Eu posso duplicar o turno de trabalho? Posso. Ou seja, eu aumento a capacidade do gargalo fazendo uma subcontratação, uma terceirização daquele trabalho, né? Claro que isso precisa ser devidamente estudado, avaliado, né? Por quê? Né? Se essa necessidade de subcontratação de mão de obra ela é constante, né, daqui a pouco, né, eu não vou fazer um contrato temporário, eu vou precisar colocar um outro turno de trabalho, né, eu vou precisar duplicar a equipe, e aí eu preciso, né, fazer algo mais perene, né, não temporário. Tá? Comprar capacidade adicional, e a gente já exemplificou um pouquinho disso, né, uma nova máquina, ou mais trabalhadores, ou um novo turno de trabalho. Realocação de parte das operações, eventualmente a gente pode ter uma atividade que está ociosa e pode ser reaproveitada, né, para dar conta da limitação do gargalo. Tá? Isso geralmente é uma saída temporária. Né? Uso de equipamentos que possam ser alternativos, tá, para processar peças que são processadas no gargalo. Outro equipamento, né, não seria para aquele uso, mas que pode ser adaptado para aquele uso, para tentar eliminar, né, essa limitação do sistema. Claro, e a melhoria na manutenção das máquinas, que é algo similar, né, àquilo que a gente já viu, já aprendeu lá do sistema teórico de produção, né, a questão da manutenção produtiva total, né, se antecipar aos problemas, fazendo uma manutenção preditiva, preventiva, né, do processo produtivo, tá? Mas, claro, né, além do processo produtivo, a gente tem, né, prestações de serviços aí que usam equipamentos, usam máquinas, né, e a gente pode também se antecipar, né, a essas situações. Imagina alguém prestando um serviço lá no cliente, né, e o equipamento dá problema, né, então a gente também tem que, né, aplicar esse princípio na área de prestação de serviços, com certeza, né. Melhoria no processo de fabricação das máquinas gargalo. Então, aumentar a produtividade horária desse gargalo, que eventualmente, né, é a restrição do sistema, é a limitação do sistema. Tá? Então, tem um princípio, né, que diz que tudo fica submetido ao gargalo. Né? A gente já vai entender um pouquinho isso com um exemplo aí de máquinas, né, que o Matheus estava falando antes. Bom, para a gente analisar o funcionamento da teoria das restrições e fazer a sua aplicação
nas organizações, né? A gente precisa analisar a capacidade de produção, a capacidade de atendimento, a capacidade de prestação de serviço, a capacidade de realização das equipes, a capacidade de realização dos processos, determinar a capacidade máxima desses processos, né, de realização, de prestação de serviço, porque a gente tem um ponto de partida, né? Então, a capacidade máxima nominal, né, desse processo, dessa atividade, dessa ação, dessa realização, né, dessa produção, é tanto. Então, a partir dali, eu consigo verificar a confiabilidade desses processos. Se a capacidade máxima é 100, está fazendo 90, eu tenho uma quebra de confiabilidade de 10%. Mas para eu poder chegar nesse raciocínio, eu preciso fazer uma análise de capacidade, né? Então, isso antecede até mesmo, né, a verificação do gargalo. Mas o próximo passo é o gargalo, né? Então, eu verifiquei a capacidade máxima, identifiquei a confiabilidade, e como eu já verifiquei a capacidade máxima dos processos, das atividades, a capacidade das equipes, eu vou verificar aquela equipe que produz menos, aquela máquina que produz menos, aquele processo que está sendo limitado dentro da área. Por quê? Todo o processo vai ficar limitado à capacidade daquele gargalo, daquela limitação, né? A capacidade ociosa é um outro aspecto, e é um reflexo, é um sintoma, né, da existência de algum gargalo, de alguma limitação dentro do sistema. E se eu tenho um processo que está ocioso, o processo anterior, ou processos anteriores, tem uma capacidade menor, porque o processo posterior está esperando, está ocioso. Então, é uma forma de identificar, né, uma limitação dentro do processo. E, claro, a análise da unidade produtiva, né, a fábrica, o departamento, a loja, né, a máquina, a unidade toda. Eu tenho que fazer uma análise completa de toda a unidade, de todos os processos, a capacidade de atuação de cada processo, de cada etapa, para fazer essas análises de capacidade ociosa, capacidade produtiva, onde eu vou analisar a confiabilidade e vou identificar os gargalos, né? Quem está fazendo menos? Qual a máquina que está fazendo menos? Qual o processo está fazendo menos? E a gente, a partir daí, trabalha na eliminação, né, das situações que geram aquela produtividade menor. Tá? Bom, agora vamos àquele exemplo, né, que o Matheus comentou antes ali, e eu vou trazer esse exemplo de uma forma bem simplificada para o entendimento ficar bem claro, tá? Como a gente antecipava, a Evelyn conectou agora, colocou no chat que estava trabalhando. Tranquilo, Evelyn, que bom que conseguiu chegar, tá? Que bom que conseguiu participar pelo menos de uma parte da aula aí. Depois não deixa de assistir o restante, tá? A gravação vai ficar disponível posteriormente ali no Classroom, na barra atividades. Tá, Evelyn? Tá, só para a gente finalizar esse aspecto, e já vou dar um intervalo para vocês, tá? Intervalinho para vocês fazerem um lanche rápido. Sei que já devem estar com fome, né? Mas vamos pegar esse exemplo final aqui com as máquinas, que vai dar para a gente identificar bem essa ideia de gargalo, né? E as situações de melhoria, tá? Nesse exemplo aqui, e já antecipamos antes, né, que o elo mais fraco ele vai limitar e restringir o desempenho do sistema como um todo, tá? Então, um sistema não produz mais, não é mais produtivo, não traz mais resultado, não é superior do que o seu gargalo, que é o elo mais fraco. Então, qual é a produtividade final total? É aquela limitada pela capacidade final total do gargalo, né? Outros processos fazem mais, mas vão ficar ociosos esperando o gargalo. Então, o gargalo limita o processo todo. Não consegue fazer mais do que a capacidade do gargalo, tá? Então, nós temos aqui o exemplo de um sistema produtivo, que é a empresa Delta, né? Ela está organizada em linha. Então, quando a gente fala que está organizado em linha, significa que, né, eu tenho um processo, depois eu tenho outro, e outro, e outro, e outro. Todos eles são sequenciais, estão em linha. Então, para o segundo processo realizar sua atividade, ele tem que receber o material processado do primeiro processo. Para o terceiro processo realizar a sua atividade, ele tem que receber o material que foi processado já no primeiro e no segundo processo. Então, é em linha, é sequencial. Né?
Então, por exemplo, a primeira máquina dobra, a segunda máquina corta e a terceira máquina pinta, nessa sequência. Então, no final, a máquina está dobrada, a chapa está dobrada, furada e pintada, né? Mas para chegar nesse ponto final, tem que ter passado pelos pontos iniciais, tá? Então, estamos tratando aqui de uma produção em linha, 3 máquinas. Capacidade produtiva da primeira, 50 peças por hora. Capacidade produtiva da segunda máquina, 30 peças por hora. E capacidade produtiva da terceira máquina, 40 peças por hora, tá? Olhando essas 3 máquinas, sabendo que elas estão em linha, o processo seguinte só realiza a sua atividade depois que recebeu o material do primeiro processo. Então, o produto aqui estará pronto só depois que ele sair lá na terceira máquina, tá? Olhando essas capacidades de produção, vocês conseguiriam identificar quem é o gargalo aqui, dentre essas 3 máquinas? Seria essa de 30, não é? Exatamente. Perfeito, Matheus. Seria essa de 30. Porque não adianta a máquina não fazer 50 por hora, porque a máquina 2 só vai fazer 30. 20 vão ficar esperando. Não adianta a máquina 3 fazer 40 por hora. Vai ficar ociosa, porque vai receber só 30 por hora. A outra capacidade, as outras 10 peças por hora, vai ficar, né, ociosa, esperando. Então, todo o sistema fica restringido à capacidade do gargalo. Nesse caso aqui, a gente identificou, né, como a máquina 2, 30 por hora. Então, uma máquina faz 50, uma faz 30, outra faz 40. Quantas peças por hora essa empresa faria? Apenas 30. O gargalo restringe todo o sistema. Tá? Então, nós temos aqui as 3 máquinas, né, e o gargalo identificado, tá? A máquina 2. Ezequiel levantou a mão, quer falar, Ezequiel? Daí, isso, no caso ali, as outras 2 máquinas que produzem mais rápido, no caso, seria guardado o material em estoque. Seria o caso do estoque em processo. Seria o estoque em processo, né, Ezequiel? Como está no processo produtivo, né? Então, sim, a máquina 1 produziu 50. Então, passou 30 para a máquina 2, 20 vão ficar no meio do processo ali, né? Um estoque em processo esperando, né, que a máquina 2 faça as 30 e pegue aquele restinho que ficou as 20 ali, né? Ah, sim. Então, já é um primeiro problema que vai acontecer aqui nessa empresa, né, Ezequiel? Vai ficar estoque em processo. Entre a máquina 1 e a máquina 2, 20 peças vão ficar esperando. E a cada hora de trabalho, mais 20, mais 20, mais 20 esperando. Então, imagina, né, o dia inteiro, a semana inteira acontecendo isso, o que vai acontecer com o espaço físico dentro dessa empresa? Daqui a pouco não comporta mais, né? Tem um desbalanceamento aí, em função do gargalo. Custo de material parado em processo, né? Então, uma série de problemas vão começar a acontecer por causa desse desbalanceamento e desse gargalo. Né, Ezequiel? Sim. Mas, sorry, eu trabalhei numa empresa que o que era usado, no caso, como gargalo, assim, seria, no caso, quando era produzido demais, assim, mas quando era produzido demais, na verdade, uma máquina, de uma certa máquina. Tipo, tu produzia demais, tipo, não tinha operador para conseguir dar conta de tanto que a máquina estava produzindo. Ou a máquina tivesse com algum probleminha, alguma rebarba, alguma coisa que tu tivesse que retirar e acabava perdendo o tempo, né? Sim, no caso seria a máquina 2 seria o gargalo. Ela não produz mais, pelo contrário, né? Ela produz menos. Então a máquina anterior seria esse exemplo, né? Ela produz mais. Então seria esse exemplo. A máquina produz muito. A máquina 1. Sim, não, mas é que no caso eles usavam esse termo gargalo como tivesse, no caso, tipo, uma máquina produz uma certa quantidade, só que tá saindo com uma rebarba. Daí fica o gargalo pro operador. Eles usavam esse termo de gargalo como se tivesse uma produção muito alta para uma pessoa, no caso, não dava conta ao operador. Sim, eu não conhecia esse termo gargalo por essa definição. Sim, eles acabavam utilizando né, no contexto cultural deles ali, né? Utilizando como uma gíria, né, dentro do processo. Isso, não tinha essa definição da teoria, né? Às vezes acontece, né? Às vezes a galera, enfim, ouve falar, ouviu de alguma reunião, alguma coisa. Eu acho que eles ouviram falar desse termo gargalo e acabaram botando para isso. No caso, acho que eles estavam de uma maneira errada, na verdade. Isso, acabavam, né, usando a palavra no conceito equivocado, né?
Mas é, mas é isso aí, o gargalo acaba sendo essa máquina 2 aqui no nosso caso, né? Valeu, Sim. obrigado pela participação, Ezequiel. E isso que Ezequiel falou, né? Acontece muito, gente, nas empresas, né? A gente ouve falar os termos, às vezes esses termos não estão sendo, né, usados na definição correta, né? Isso acontece bastante, assim, né? Nas empresas. Então, a máquina 2 acaba sendo o nosso gargalo e todo o sistema fica limitado à capacidade dela, né? Então, a máquina 1 produz 50 por hora, né? A máquina 2 ela produz 30 por hora e a máquina 3 40 por hora. A máquina 1, então, vai acontecer o que entre a máquina 1 e 2? Vai começar a acumular material em processo aqui. Então, a gente estava falando, né? Dando todos aqueles problemas que você viu, né? Já anteriormente lá no sistema atual de produção, né? E naquelas questões de custos relacionados ao estoque em processo. Com relação à máquina 2 passar material para a máquina 3, como ela só passa 30 por hora, a máquina 3, né, vai produzir aquelas 30 peças por hora e o resto do tempo, ociosidade, né, fazendo com que todo o sistema fique limitado ao quê? A entregar apenas 30 por hora. Não adianta a primeira fazer 50, não adianta a última fazer 40, só vai sair daqui, do conjunto, né, 30 peças por hora. Tudo fica limitado ao gargalo. Claro, a gente está falando aqui de máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, mas eu posso estar falando aqui, né, de uma célula, né, administrativa dentro de uma empresa, né, tem a célula 1, a célula 2 e a célula 3, né, uma faz um determinado tipo de atividade, uma depende da outra, é sequencial, para poder atender aquele cliente, atender, né, vai acontecer a mesma coisa, né, vai ficar tudo limitado à capacidade de atendimento, né, da célula 2, né. Prestação de um serviço, precisa fazer a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 naquela prestação de serviço. Se a etapa 2 é mais lenta, tudo vai ficar limitado à etapa 2. Então, o gargalo vai acontecer, seja numa produção, seja numa prestação de serviço, ou seja num processo administrativo. E identificar esse gargalo é de extrema importância, tá? Porque ao identificar o gargalo, a gente vai conseguir trabalhar em cima de eliminar aquilo que causa aquela restrição, aquela limitação, equalizando e balanceando, né, esse processo, tá? Matheus, quer falar, Matheus? Só uma dúvida. Vamos inverter aí. A máquina 2 era 30 e a máquina 3 era 40, né? Tá. E se for invertido, aí o gargalo, no caso, seria a máquina 3, né? Sim, onde ele tiver, né, onde a limitação tiver, ela vai ser o gargalo. Poderia ter aqui Sim. 10 máquinas e a máquina 9 ser a que produz Tá, menos. entendi. Ela que seria o gargalo. O gargalo é sempre a que produz menos. Aqui produz menos. Isso. Ah, tá. Tá? Obrigado. Então, vai ser sempre a máquina que produz menos, vai ser a célula que atende menos clientes, por exemplo, né? Vai ser o processo que trava todo o sistema e deixa o restante dos processos andarem, né? Ali vai ter o gargalo, então vai ser a limitação do sistema. A gente precisa trabalhar em cima, né, desses elementos. Pessoal, eu não vou avançar mais, tá? Vamos deixar o restante para os exercícios, né? Então, eu vou fazer um intervalo aí de 15 minutinhos, né? Já são 9 horas, a gente volta às 9h15, pode ser? Por mim, tranquilo. Certo. Então, dá tempo da gente fazer os nossos exercícios, né? Que é a segunda parte, tá? Então, a gente só fecha a câmera e o microfone. E aí, na volta, habilitando a câmera e o microfone, a gente já faz a chamada, e depois da chamada a gente faz os nossos exercícios ali no Classroom, tá? Caroline mandou uma mensagem no chat ali. Por enquanto, eu consegui ver só a tua mensagem no chat, Caroline. Áudio não deu para ouvir. Não sei se tu está tentando falar, mas áudio não deu para ouvir, tá?
Pode ser algum problema na conexão do microfone, talvez, enfim. Certo? Então, vou só fechar a câmera e o microfone. 9h15, retornamos então. Até daqui a pouquinho.